E a partir de agora, você ouvinte confere o quadro Cidadania em Destaque. Cidadania em Destaque. A informação a serviço de uma sociedade melhor. O tema é de extrema importância e não é só para quem está paralisado, não, é de importância para todo mundo, né? Porque quando a gente fala de educação, gente, é coisa muito séria. E fato é que os profissionais de educação de Aparecida de Goiânia estão paralisados já há um bom tempo e também os profissionais do Estado, da rede estadual de educação. Nós tivemos recentemente uma greve aqui dos servidores da educação em Goiânia. Essa parte já foi solucionada, mas ainda tem muita gente se mobilizando. Para vocês terem uma ideia, né, paralisados aí em busca de acordo, os servidores da educação municipal de Aparecida de Goiânia e da educação estadual, eles estão em greve, se juntaram aí as duas categorias, há mais de 30 dias. O pessoal de Aparecida um pouco mais, até de 40 dias. E este é o tema de hoje do quadro Cidadania em Destaque. Nós vamos conversar ao vivo aqui no estúdio com a presidente do Sintego Goiás, Bia de Lima, e também com a representante do Comando de Greve de Aparecida de Goiânia, Raquel Salomão, para falar sobre as últimas tentativas de negociações, né, não só do pessoal de Aparecida com a Prefeitura, mas também dos servidores do Estado com o governo de Goiás, com a Secretaria de Educação, né, e de que maneira que essas duas partes, né, tanto a Prefeitura quanto o governo estadual, têm se manifestado em relação a essas paralisações com as respectivas categorias. Participe com a gente, tá bom? Bia de Lima, presidente do Sintego Goiás, boa tarde. Prazer recebê-la aqui na Rádio 730. Boa tarde, Cecília. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Raquel. Para nós é uma oportunidade grande de levarmos ao conhecimento de toda a população, não apenas especificamente os trabalhadores da educação, mas toda a sociedade. É isso que você mesma disse. Nós precisamos envolver a sociedade na defesa da escola pública. A tarefa de defender uma escola melhor para o seu filho não pode ficar apenas a cargo dos trabalhadores da educação. É preciso que a sociedade saiba que a escola pública é um patrimônio e, para tanto, exigir professores qualificados, valorizados, é fundamental, não pode ser só nós. E esse é um momento importante que a 730 chama para o debate, para esclarecer a todos. Afinal de contas, por que é que estamos em greve? E, em seguida, lógico, as pessoas conscientes envolver também na defesa da escola boa de seu filho. Raquel Salomão, ela que é representante do Comando de Greve de Aparecida de Goiânia. Também é um prazer recebê-la aqui para esclarecer sobre essa mobilização dos servidores da educação na vizinha cidade de Aparecida. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui falando em nome do Comando de Greve, né, e de fato é algo extremamente importante da gente poder estar debatendo nesse momento, justamente porque é um problema que aflige, né, a sociedade como um todo. Né, e a gente visualiza aí um processo de sucateamento mesmo da escola pública, que se nós, trabalhadores e sociedade em geral, não nos mobilizarmos, né, essa vai ser uma realidade aí futura, próxima, né, como já tem sido no Estado, né, com essa questão aí das escolas, né, transformadas e geridas através de OS, né, então nós temos que nos organizar mesmo enquanto sociedade civil, enquanto trabalhadores, para poder, né, nos mobilizar e barrar esses desmontes aí que virão e que com certeza, se nós não mobilizarmos, vão ser piores ainda para a educação futura das nossas crianças. Bom, vamos começar falando do Estado, então, Bia. Já são mais de 30 dias de paralisação desde o dia 13, né? Isso mesmo, nós estamos em greve há 33 dias. Nós estamos buscando 4 pontos fundamentais. Nós, inclusive, fechamos questão em 4 itens, até para que o governo não fique resolvendo questões de menor relevância e dizendo que atendeu a pauta. Nossa pauta é enxuta, dizendo o seguinte: queremos que o governo cumpra a lei. Primeira coisa é isso, não tem nenhum item que nós estamos reivindicando que não é lei. Primeiro deles, o pagamento do piso dos professores, que de acordo com a Lei 11.738 tem que ser feito a partir de janeiro, e o governo, nos últimos 2 anos, vem dando calote nos professores de 4 meses e agora, especialmente neste ano, quer dar o calote de 7 meses. Nós estamos numa reivindicação para que pague o piso, não a partir de julho, como é a última negociação agora, é para que seja feita a partir de julho, porque o projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa aponta para ser em agosto. Nós estamos brigando para que seja a partir de janeiro, como define a lei. O governo vem negociando, apresentando uma proposta meia-boca, no sentido de jogar para julho, para dar o calote num terço das férias, e aí não pagar nem junho, porque nós estamos querendo que fosse pelo menos como era no ano passado, pagava a partir de maio. Agora, esse ano já nem é maio e junho, já vai ser em julho. Então,
Então, assim, tem sido um descalabro o que o governo vem fazendo. Além desse aspecto, tem também o outro problema seríssimo, que são as questões do não respeito à database do servidor público como um todo. Mas, neste caso, como nós representamos especificamente o pessoal da educação, falo aqui em nome dos administrativos da educação, que vem tendo um complemento do salário mínimo, que, na verdade, é uma categoria que tem ficado esquecida pelo governo há muito tempo, inclusive incorporando o direito adquirido como o caso de quinquênio, para justificar e não pagar o complemento do salário mínimo. Veja onde nós chegamos, Cecília. Não ter sequer o complemento do salário mínimo aos administrativos da educação, porque o governo incorpora o quinquênio para não fazer jus a um direito. Além disso, queremos concurso público imediatamente. Temos escolas hoje funcionando mais de 80% com contratos temporários, contratos esses que estão sendo cada vez mais ameaçados, que não têm sequer condições muitas vezes de ter um contrato com a qualificação na área devida, porque o governo utiliza desse subterfúgio justamente para dar calote nos profissionais da educação. Paga os contratos um salário miserável que nos envergonha, menos que o salário mínimo a um professor de 20 horas, R$900 a um professor de 30 horas, R$1.300 a um professor de 40 horas. E essa tem sido a grande sina todos nós da educação temos vivido. Faltam profissionais, tanto professores quanto administrativos, e o governo que tinha dito que faria concurso no final do ano, diz que fará agora no início, depois suspendeu, disse que este ano não fará mais concurso, porque aí vai economizando as custas dos profissionais que estão na condição de contrato temporário, que ficam à mercê das cobranças e do assédio moral que tem sido muito frequente, principalmente neste momento de greve. E o outro item final é o pagamento integral dentro do mês trabalhado, diferentemente do que está posto nas propagandas, que se gasta muito em Goiás, mas aí na prática vai saber a verdade é muito outra. O caso que você assiste na televisão diz que paga em dia. Que dia que paga parcelado, paga o salário do professor de forma parcelada, todos os servidores públicos hoje do Estado vêm ganhando parcelado. O governo, então, não respeita o salário do professor, não respeita a database, não respeita a lei do piso, passa por cima de todos, acha que é dono de Goiás. Motivo que a nossa greve vem tomando cada vez mais força, estamos buscando para que a gente possa garantir os direitos legítimos dos trabalhadores em educação. Nós falaremos em paralelo sobre essas duas greves da educação, a estadual com a Bia de Lima e a municipal de Aparecida de Goiânia com a Raquel Salomão, ela que é representante do comando de greve. E quais são as principais reivindicações dos servidores em Aparecida, Raquel? Isso, há uma certa semelhança, né, porque o quadro, na verdade, é uma retirada de direitos a nível nacional, né, algo que já está garantido em lei e que muitas vezes os governantes não querem pagar ou tentam ignorar, né, e essa a greve, infelizmente, é a única forma que a gente tem de pressionar e nos fazermos ouvir nesse sentido. Então, semelhante, né, a questão do piso salarial, né, que inclusive já era uma coisa que todo governo já tem que se organizar financeiramente no início do ano, né, fazer o seu orçamento para poder, né, delimitar esse pagamento, tanto do piso quanto da database que costuma ser em maio, né, isso para todos os servidores públicos, né, então é o piso salarial para o professor, né, saiu a Justiça intimou a Prefeitura de Aparecida de Goiânia de cumprir o piso no prazo de 60 dias, né, só que eles podem recorrer ainda, né, então a gente não tem nenhuma garantia de que de fato a Prefeitura vai pagar, porque a conversa inicial é que do prefeito Maguito Vilela é que ele teria sim esse dinheiro para pagar, só que se ele pagasse ele iria cair na lei de responsabilidade fiscal, que ele iria dar um jeito, iria conseguir, porque ele tinha vontade política de pagar. E isso foi, né, aí nós estamos percorrendo mais de 3 semanas já com esse discurso, disse que iria cancelar toda a agenda dele para poder solucionar o problema da educação, não cancelou, né, conseguimos fazer 2 reuniões com ele enquanto comando de greve, depois ele tem ignorado, né, a presença do comando de greve, o sindicato também estava presente e agora ele tem se reunido só com o Sintego, né, ignorando totalmente a participação do comando de greve, que é quem de fato tem, né, empreendido as ações da greve e pressionado por essa negociação. E qual a alegação da Prefeitura para não reconhecer a atuação do comando de greve? Olha, inicialmente eles estavam reconhecendo, nós sentamos à mesa junto com o sindicato, inclusive, debatemos as pautas tranquilamente. Depois, né, ele simplesmente... O Sinteg é o sindicato que é legítimo para fazer o debate do ponto de vista das negociações. É o único sindicato que existe. O comando é uma força paralela, que não resta dúvida que existe, mas que poderia estar sendo feito um trabalho com o Código Raquel,
que é o mais próximo, para que tenha êxito a categoria. Porque, afinal de contas, o objetivo da luta é termos êxito. Não é nem de fazer confronto, disputa de espaço de base. E mais, nesse sentido, corretamente, a Prefeitura tem feito o debate com o Sintego, que é legalmente instituído para tanto lá quanto em Goiânia, enquanto no Estado, é o único sindicato que existe que defende efetivamente a categoria do ponto de vista da legalidade. Se as reivindicações são semelhantes, então a gente pode afirmar que o Sintego apoia a greve em Aparecida. Sim, nós estamos na greve em Aparecida. Estamos na greve, inclusive, negociando, buscando avanços, que é esse o motivo que o Sintego luta bravamente. Temos diferenças do ponto de vista, talvez, de ordem prática, estratégicas específicas, mas não do ponto da pauta. A pauta é uma só e, inclusive, as negociações vêm sendo feitas e com o propósito de avançar. E caso não haja avanço, lógico, a greve, o enfrentamento continua, seja em Aparecida, seja no estado de Goiás. Nós queremos o resultado que signifique o respeito à pauta da categoria, que é legítima, mais do que legítima, é lei, e nós precisamos fazer com que o governo deixe de lado as retóricas que usa, seja em Aparecida, seja no estado, para se valer de argumentos outros que não. Porque, veja bem, Cecília, olha tanto que é complicado. Na hora de querer cumprir uma lei federal, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, o governante se preocupa. Mas na hora de cumprir também uma lei federal, como é a lei do piso, aí ele já não se preocupa. Sabe por quê? É porque uma tem punição direta na reeleição, na candidatura do ente público. A outra não tem nenhum tipo de punição. Aí fica por isso mesmo. Quem é que tem pago o preço por não termos o piso na forma correta, seja em Goiânia, seja no estado como um todo, seja nas prefeituras do estado, aqui em todo o estado de Goiás, que tem um punhado de municípios que não vem cumprindo, justamente porque não tem uma punição direta, como é o caso da Lei de Responsabilidade Fiscal, que aí sim o Tribunal de Contas vai lá, acompanha, fiscaliza. No caso do não cumprimento da lei do piso, nada acontece. Inclusive, nós estivemos no Tribunal de Contas do município cobrando a mesma posição do tribunal. Ora, por que o tribunal age no cumprimento de uma lei, mas na outra faz vista grossa? Por que o Ministério Público se preocupa com algumas questões e outras nem tanto assim? São questões nesse monte que nós precisamos envolver, inclusive, para que a sociedade compreenda um pouco mais essas nuances. Raquel, você mesma disse que no começo vocês estavam falando bem com o Sintego, depois houve um distanciamento. Isso, deixa eu só terminar de dizer a respeito das pautas, porque eu não concluí, né? Então tem essa questão do piso salarial do professor, né? Que nós estamos com essa dificuldade aí de ser paga, né? Inicialmente foi dito que teria dinheiro, né? E aí a gente estava caminhando juntos, né? E aí, em função de divergências estratégicas, metodológicas mesmo, gritantes e bastante divergentes com o sindicato, que não tem mobilizado a categoria, né? Não mobilizou. Quem tem mobilizado é o comando de greve. Quem tem a representatividade jurídica pode até ser que seja o sindicato. Isso aí, né? Qualquer leigo sabe disso. Só que o problema é a representatividade, né? No meio dos trabalhadores que o sindicato não tem. Justamente pelo próprio histórico, né? Das greves de 2010 lá em Aparecida, de 2014. Então, o pessoal, né? Desde lá já vem com uma certa desconfiança e que agora agravou-se muito mais. Então, em função disso, né, a categoria foi abandonada pelo sindicato. Nós temos vários registros. Isso, deixa eu concluir, Bia, porque assim, eu respeitei a sua fala e você não está presente, você não está vivenciando a realidade de Aparecida. Né, você está colhendo as informações por fora. Então, eu estou vivenciando na prática. Eu gostaria de ter meu direito de fala respeitado. Então, nós temos lá, sim, temos vários fatos que foram comprovados, que a gente tem imagens, tem registros, né? E que comprovam que, de fato, abandonou a categoria e tem enfrentado uma luta jurídica. É importante, sim. Só que se não tiver a atuação da categoria política, de organizar as ações, de pressionar o prefeito, se fosse só jurídico, não precisávamos nem ter entrado em greve. O sindicato já poderia ter empreendido essas ações muito antes de ter entrado em greve, né? Então, a questão não é só jurídica, ela tem outros mecanismos políticos também. Em relação à database dos administrativos, também é uma pauta nossa, né? Não tem pago, era para ter sido pago em maio, ainda não foi, e com a justificativa de que com o plano de carreira que foi aprovado dos administrativos no início de 2015, eles não têm direito ao reajuste, né? Eu nunca vi isso em lugar nenhum do planeta, né? Onde a lei entra em vigor e ela vai vigorar só a partir de 2016.
segundo a prefeitura, eles teriam esse direito de reajuste só o ano que vem, né? Então, vão ficar um ano inteiro sem reajuste, sendo que isso, segundo eles, foi acordado com o sindicato, mas não tem nada escrito, né? Isso é o que a prefeitura alega, inclusive a Aline nem rebateu isso enquanto presidente do sindicato lá da Regional de Aparecida. Os 2 últimos pontos para finalizar é em relação a uma exigência que a gente tem feito, que a gente não abre mão, de uma comissão de negociação permanente, igual foi feito em Goiânia. Para quê? Para evitar que nesse meio tempo aí, né, a gente ecloda uma nova greve, porque nesse meio tempo aí entre greves, a gente vai estar discutindo os problemas da rede, vai estar sendo colocado e tentando ser resolvido para que não chegue a esse momento de greve, porque a gente sabe que é transtorno tanto para as famílias quanto para nós, inclusive. Porque no momento de greve a gente trabalha muito mais, a gente tem que ficar aí, às vezes até madrugada, como nós estamos trabalhando na Câmara agora, que ela está ocupada atualmente lá em Aparecida. Então é um trabalho o dia todo, as pessoas ficam movimentadas em torno da greve o dia todo. Então, para poder evitar isso, nós exigimos essa criação dessa comissão permanente. Aí, se o Sinteg quiser fazer parte, pode fazer, nós não vemos nenhum empecilho, só que a gente quer que nossos representantes eleitos em assembleia da categoria façam parte também dessa comissão. E o último ponto é a questão do não corte de pontos, porque o atual secretário da Educação, ele já mencionou que os dias serão cortados, esses 30 dias, né, que nós já passamos de 40, então desse último mês agora, 30 dias fechados, serão cortados, né? Então a gente quer garantir que isso não seja cortado, porque isso inviabiliza, né, a vivência, inclusive a sobrevivência do trabalhador. Como que ele vai fazer se ele tem uma família, se ele é arrimo de família, inclusive, ele depende desse salário, né? Então a gente não abdica desses 4 pontos, nossa pauta tinha 24 pontos, nós já reduzimos para esses 4 mínimos, e sem esses 4 pontos a gente não tem condição de desocupar a Câmara. Já tem uma liminar lá que está, né, exigindo a reintegração de posse, né? Inclusive, quarta-feira agora nós vamos fazer uma reunião com o Comitê de Gerenciamento de Crise, ou seja, a educação, os trabalhadores da educação viraram um problema de polícia, porque o prefeito tem ignorado totalmente, né, o caso da educação, não quer resolver, não quer sentar com a categoria para poder discutir e debater, e agora nós somos entregues na mão da polícia para ela tentar resolver. Inclusive, a polícia tem sido muito mais receptiva, né, aberta, né, a estar ouvindo, a estar debatendo conosco do que a própria prefeitura, né? Então, os 4 pontos são esses, basicamente. Estamos falando de greve da educação em Aparecida de Goiânia e no estado de Goiás, aqui hoje no quadro Cidadania em Destaque, dentro do segundo tempo da notícia. No estúdio comigo, a presidente do Sintego aqui de Goiás, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás, a Bia de Lima, e também a representante do Comando de Greve de Aparecida de Goiânia, Raquel Salomão. Aqui no quadro Cidadania em Destaque de hoje, falando de educação, mais especificamente sobre as greves na educação em Aparecida de Goiânia e aqui no estado de Goiás. No estúdio comigo, a Raquel Salomão, ela que é representante do Comando de Greve de Aparecida de Goiânia, e a presidente do Sintego Goiás, Bia de Lima. Eu quero saber, até porque a Raquel, no fim do bloco anterior, ela estava falando, olha, a gente continua lá na Câmara, apesar dessa liminar pedida a reintegração de posse, foi expedida pela Justiça, e a gente não vai sair. Em que pé está a negociação, até para saber como é que vai resolver esse impasse, né? Porque você já deixou claro que enquanto não houver um acordo, uma negociação, vocês não desocupam a Câmara. Isso, exatamente. Nós vamos permanecer lá até que ocorram as negociações. Nós ficamos sabendo que o Sinteg foi recebido sexta-feira pelo prefeito. Teve, inclusive, uma assembleia deles hoje pela manhã, né, que votaram pela continuidade da greve. Algumas pessoas do comando foram lá para poder tentar pegar, né, ter uma cópia, acesso a esse documento. E teve? E tiveram, não disponibilizaram, disseram que iriam disponibilizar na internet, no Facebook, só que até o momento que o ACCI não estava disponível ainda. E uma proposta que não contempla, né, porque para o administrativo não foi apresentado nada. Para o professor, né, P1, ele ficou de pagar o piso salarial, só que somente para quem é P1, né, para os demais ele iria pagar somente 8%, ou seja, está querendo fatiar uma coisa que está garantida em lei. Se o reajuste é 13%, para o professor, então teria que ser esses 13% para todos, independente de ser P1, P2 ou P3. Na verdade, está querendo aproveitar e pegar carona com a proposta que é do governo do Estado. Exatamente. Né? O que tem mais acontecido são os prefeitos se valendo da prática nefasta do governo de Goiás e fazendo a mesma coisa, ou seja, achata a carreira, destrói a questão da isonomia, que é algo tão fundamental no serviço público, e trata cada um de acordo com as condições. Veja bem,
P1, são poucas as pessoas que estão na condição de P1, que é que tem só o magistério. A grande maioria da nossa categoria já estudou, já se qualificou, e em vez de ser valorizada por isso, não, eles são punidos. É o caso aqui do Estado, Cecília. O governo quer pagar o piso a partir de julho para P3 e P4 e retroativo a janeiro para professor nível 1 e nível 2, que a gente fala professor P1 e P2, que tem só magistério e licenciatura curta. E aí, então, eu valorizo, dou um reajuste maior para quem não se qualificou, e quem tem maior qualificação tem um vencimento engolido 4 meses, 5 meses. Esse é um problema seríssimo. Então, a gente pune quem estuda. Veja bem, a titularidade, quem tinha, perdeu. Quem não tinha, passou a ter reajuste. Então, quem estudou, perdeu. Quem estudou e se qualificou, vai perdendo mais na questão do piso. E é essa prática horrível que nós precisamos contrapor. Nós temos que fazer com que o Plano Nacional de Educação e as suas metas entrem em vigor e possam, o governo de Goiás, as prefeituras, ao construírem os seus planos municipais, que isso tem acontecido lá em Aparecida, tem acontecido aqui em Goiânia e na maioria dos municípios, mas não é só colocar a meta, instituir as metas e deixar engavetado, como quase sempre acontece. É preciso perseguir essas metas para se valer delas, inclusive para que elas venham a ser uma realidade. E uma das coisas que é mais pautado no plano nacional e nos planos estaduais e municipais é justamente colocar o professor a ganhar o mesmo vencimento que um profissional liberal. Ou seja, é possível chegarmos um dia o professor ganhar como um médico, como um advogado, como um engenheiro? Por que não? Por que o professor tem que ganhar como menos que um pedreiro? O professor ganha menos que pedreiro, não estou desfazendo de ninguém, não. Menos que talvez uma pessoa que esteja um técnico do ensino médio. Vai e veja quanto ganha um técnico do ensino médio na Saneago, na CELG. É 3 vezes mais do que ganha um professor. E aí, quer como valorizar uma escola? Como é que nós vamos ter escolas atrativas, com qualidade, se a maioria das escolas estão caindo aos pedaços? Se o dinheiro da educação fala que vai gastar 25% e simplesmente esse dinheiro vai pelo ralo? Aproveita e faça um desafio aqui. Mostra onde que estão indo os recursos da educação. No caso de Goiás, nós temos denúncias feitas seríssimas, onde a gente prova por A mais B que o dia da educação vai para a Getop e lá o dinheiro some. Diz que vai reformar a escola e não reforma. Diz que vai construir escola e não constrói. E vamos ficando o quê? Nessa penúria. É uma situação tão difícil que vão sendo colocadas escolas em tempo integral. E qual é a condição para essa criança ficar lá o tempo todo nessa escola? Às vezes não tem sequer refeitório, não tem quadra coberta. Então, queira ou não, eu faço uma denúncia. Cobre do seu deputado, cobre do seu governador, do seu prefeito, aonde que estão sendo enviados os recursos da educação, porque efetivamente nós não precisamos ficar passando por isso, ter que fazer greve todo ano para ver um direito legítimo que é lei ser respeitado. É um absurdo, porque aí a gente tem que trabalhar duplamente. Trabalha para conquistar, depois trabalha de novo para repor. É horrível. E nós queremos por fim a essa lenga-lenga, e para isso não precisa aumentar o percentual dos recursos da educação. O que se precisa fazer é fazer com que esse dinheiro chegue de verdade nas escolas, na escola pública, melhore a escola pública, e é por isso que nós lutamos. Não está fácil ser educador não, né, Raquel? Então, eu queria só concluir em relação às negociações, porque isso que você apontou é complicado, né? Porque nós não iremos desocupar o plenário enquanto não tiver, né, nenhuma negociação efetiva com a prefeitura. Até o momento, né, como eu havia dito, nós estávamos participando, sim. Foi suspensa essa participação e o que a gente exige é que retome esse canal com a categoria que está sendo representada por 8 representantes que foram eleitos em assembleia, né? E esses 8 que têm o respaldo, né, da categoria para estar negociando com a prefeitura, né? E se nós vamos ficar lá, isso é certeza, né? Por mais que a polícia vá lá,
tem essa reunião quarta-feira com o Comitê de Gerenciamento de Crise, que já é o ponto maior aí que chega, né, um processo de desocupação, de reintegração de posse. Só que o ânimo lá do pessoal é não sair, porque até o momento nós não temos como voltar, né, para a escola sem nada concreto, porque nós não temos nenhum papel que assegure nada, nem isso que foi apresentado lá pelo próprio sindicato hoje pela manhã, né? Então é algo muito grave, né, que se tiver qualquer coisa, qualquer tipo de agressão, qualquer desocupação violenta por parte do Estado, quem vai ser penalizado vai ser o prefeito Maguito Vilela, porque ele que tem, né, rompido o canal, ele que tem feito birra mesmo, não tem outro nome, é birra, é pirraça, porque não quer mais receber, né, e sabe que com a categoria não tem esse negócio de negociatas, como muitas vezes tem com o próprio sindicato. Não fale e atualmente, assim, deixa eu só te dar um exemplo concreto. Não o Delcio, que foi ex-presidente do sindicato em 2010, que inclusive hoje não tem nenhum cargo na diretoria, mas Graças inclusive se faz presente em todas as reuniões, que a gente inclusive nem entende, né? Quem pode participar enquanto sindicato, diretoria, é a diretoria que foi eleita, ele nem foi eleito e participa. O que aconteceu dia 29 de maio? Ele agora é representante, né, vice-presidente do Senaprev é Aparecida, do Aparecida Prev, né, de Aparecida de Goiânia. Ou seja, o que ele quis com tudo isso? Né, um cargo político no final das contas? Então, isso é o que a gente, né, vem debatendo, e isso é um dos receios da categoria, de colocar uma direção que não tem confiança da base, né? Posso te esclarecer nesse caso específico que você levanta? Rapidinho, por favor. Eu acho que é importante. De fato, também não tem um aval do Sintego nesse caso, da direção central. Inclusive, vai ser retirado o Delcio do Conselho Municipal e do Conselho do Goiásprev. Lhe garanto isso em breve. Nós vamos estar fazendo essa modificação, porque também nós não concordamos com isso. Tem algumas mudanças que serão feitas em Aparecida de Goiânia, inclusive para moralizar a regional, que é tão fundamental para a luta da categoria e também do Sintego. Nós não concordamos com algumas práticas que têm acontecido por lá e nós faremos mudanças em breve nesse aspecto. Bom, tá certo. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, né? Deixa eu agradecer a participação de vocês aqui. Raquel Salomão, então, sem negociação não desocupa a Câmara e também não acaba a greve. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Eu queria convocar toda a sociedade a estar participando das ações do Comando de Greve, né, de Aparecida. Nós temos o nosso blog, nós temos uma página no Face, é só vocês procurarem lá, que tem as atividades, tem as ações. E esse momento, né, o que a gente julga importante é estar lotando aquela Câmara para pressionar ainda mais o prefeito. Então, a gente convoca, né, todos os apoiadores, a sociedade em geral, os pais, as crianças, a estar indo lá, a estar compondo, a estar somando, a estar construindo essa luta que é tão importante para todos nós. Principalmente nesse caso aí que nós podemos ser retirados de lá à força e nós não sairemos. Tá certo. Bia de Lima, muito obrigada também pela sua presença aqui. Muito obrigada, Cecília. Obrigada, Raquel. Obrigada a todos os ouvintes. É importante que saiba que na próxima sexta-feira teremos nova assembleia aqui em Goiânia, justamente para discutir de lá para cá essas negociações que a gente espera que aconteça ainda esta semana e que a gente possa ter êxitos nas negociações. Infelizmente, a perspectiva não é tão alentadora também, mas vamos avante, queremos o envolvimento de todos, porque o momento é agora. Tem muitos diretores de escola dizendo que é agosto, não é agosto o momento de resolver o problema do parcelamento de salário, de piso, da carreira, enfim, tudo é agora. E nós conclamamos a todos a fortalecer a luta e conclamamos também a todos para fortalecer a luta em Aparecida e em todos os municípios que o Sintego tem feito a luta para valorizar essa categoria que é muito guerreira, que é muito sofredora, porque muitos na hora de se eleger utilizam a educação e depois da amnésia. Chega disso, vamos dar um basta e eu agradeço esse espaço e conclamamos a todos a defender a escola pública em Goiás. As nossas duas convidadas de hoje aqui no estúdio, a presidente do Sintego Goiás, Bia de Lima, e a representante do Comando de Greve de Aparecida, Raquel Salomão. Daqui a pouquinho, gente, não deu para registrar as mensagens via WhatsApp, não, mas eu vou registrar daqui a pouco também as participações dos nossos ouvintes. Eu não sei porquê, só chegaram agora aqui, mas tem uma tamancada de participação. Mas vou dar moral para os ouvintes depois, registrando a participação de vocês, tá bom? Antes disso, né, as notas enviadas pelas respectivas secretarias. A Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esporte informou que ainda esta semana deve haver uma nova rodada nas negociações com a categoria. Com relação à greve de Aparecida de Goiânia, o prefeito Maguito Vilela e os secretários se reuniram na tarde de ontem com a direção do Sintego. Em mais uma rodada de negociação entre a administração municipal e os representantes dos trabalhadores da educação de Aparecida, segundo a
nota enviada para a gente, foi apresentada a proposta de reajuste de 8% para os professores que recebem acima do piso salarial e a adoção do novo piso para os demais. Em Aparecida, ainda de acordo com a nota, a maioria dos professores recebe acima do piso salarial por causa da implantação do plano de carreiras da categoria. Em relação aos servidores administrativos da educação, a Prefeitura de Aparecida, por meio da Secretaria da Fazenda, esclarece que a data base deste ano foi antecipada de maio para janeiro. Isso ocorreu a pedido da categoria após a aprovação do plano de cargos e salários dos servidores administrativos no final de 2014. A data base continua sendo o mês de maio. Os demais pontos que estão na pauta de reivindicação continuam em negociação. A expectativa é de que a categoria decida pelo fim da greve em 5 escolas que aderiram totalmente e 6 parcialmente ao movimento para não atrapalhar o andamento do ano letivo. Reforço, isso aqui foi uma nota enviada pela Secretaria de Goiânia, né? Aliás, de Aparecida de Goiânia, me desculpe, porque a informação final aqui do comando de greve é de que não tem retorno à normalidade enquanto não houver uma negociação com a categoria.